Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por este dia que Ele nos concede, por este momento que vamos ter estudando a Bíblia. E agradecemos também a cada um de vocês que fazem parte deste grande número de irmãos e amigos que estudam conosco a Bíblia diariamente. Nós queremos mandar um alô especial para vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Eva Gomes é de Ibirité, em Minas Gerais. Cleia Ferreira é de Caruaru, em Pernambuco. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Maria Silva, de Guararema, em São Paulo. Rocilene Lima, de Manaus. Andréia da Mata, de Seringueiras, em Rondônia. E os demais também que nos escrevem, nós iremos também mandar alô para vocês. Obrigado a todos e iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos diante da Tua presença agradecidos por mais este dia de vida e também te agradecemos porque agora vamos estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo que possamos entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe a todos, irmãos e amigos, onde estejam, aqueles que pedem orações, Tu conheces os seus problemas, as suas necessidades. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos firmes nas Tuas promessas, obedecendo a Tua Palavra, e que nós possamos, ó Deus, estar caminhando contigo para o grande dia da volta de Jesus. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Estamos, durante esta semana, fazendo um estudo no qual nós estamos vendo que nós temos que ter a Bíblia, unicamente a Bíblia, como a nossa fonte autorizada ou autoritativa da nossa teologia, do nosso estudo de Deus. Todas as igrejas cristãs, como eu já disse, têm a Bíblia como base, só que cada denominação, às vezes, tem a sua maneira de entender a Bíblia e de segui-la, e muitas das vezes colocam coisas que estão acima da Bíblia para serem obedecidas, como, por exemplo, tradições, como experiência. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a cultura que também influencia, às vezes, a nossa igreja, no local onde nós estamos, o país em que nós vivemos. E muitas das vezes a cultura, então, ela é infiltrada na igreja, nos ensinamentos da palavra de Deus, e a igreja começa a aceitar certas práticas que existem na região onde a igreja está, e isto também faz com que a Bíblia fique em segundo plano. Por exemplo, nós estamos hoje vivendo num mundo, isso está em toda parte, em todo mundo, em que a cultura hoje é a pessoa usar muita tatuagem no corpo, e muitos irmãos de igreja têm visto isso como coisa normal, as pessoas se tatuarem, e os jovens principalmente veem isso como cultura que não tem nada a ver com a sua fé. Muitas das vezes, dependendo da região onde a pessoa vive, isso é um caso muito grave para nós. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, lá em 1 João, no capítulo 2, e a partir do verso 15, nos diz assim, olha, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque quando amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E esse mundo passa, e com ele tudo que as pessoas fazem e desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Então aqui o apóstolo João, ele é claro em nos dizer que nós, cristãos, não devemos amar o mundo e nem as coisas que o mundo oferece. Por quê? Porque são coisas passageiras, são prazeres que não nos levam para junto de Deus.
E muitos dos nossos irmãos em nossas igrejas têm procurado satisfazer os seus desejos pessoais, os seus desejos carnais, aproveitar as coisas que o mundo oferece, pensando que não tem nada a ver a pessoa participar dessas coisas, dos prazeres que o mundo oferece, e estar na igreja. Pensa que as duas coisas podem andar juntas. Só que nós estamos caminhando para um ponto em que aquelas pessoas que se conformam com este mundo, que procuram viver de acordo com a moda que o mundo oferece, a onda cultural que o mundo oferece, por exemplo, nós como igreja não apoiamos o homossexualismo que está tão em alta hoje no mundo. Se a pessoa não for homossexual, ele está fora de moda. As mulheres também, o lesbianismo. E existem muitos dentro da igreja que estão seguindo esta onda. Pensam que não tem nada a ver. É um mundo que nós estamos vivendo, é um mundo globalizado. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que nós estamos permitindo. É claro que a igreja, ela não vai proibir de ter membros dentro da igreja que têm essa tendência. Só que essas pessoas que têm essa tendência, não é pecado ter a tendência, mas elas não podem praticar o ato que a Bíblia condena. Porque se nós concordarmos em ter na igreja pessoas com essas tendências e que praticam essas coisas, então nós estamos tendo problema com a palavra de Deus. Então todos nós, em todo o mundo, pertencemos a culturas específicas. E às vezes nós somos influenciados por essas culturas e também moldados por elas. Nós nos lembramos muito bem do povo que Deus chamou como nação escolhida, que era o povo de Israel, a descendência de Abraão. Quando eles saíram do Egito, Deus os livrou miraculosamente das mãos de Faraó e estava levando o povo para a terra que mana leite e mel, que era Canaã, terrestre. E Deus colocou esta nação de Israel no centro das demais nações para ser luz, para que as pessoas pudessem conhecer o verdadeiro Deus a quem o povo de Israel estava servindo. Só que eles começaram a se influenciar com as culturas ao seu redor, começaram a se corromper, e isso fez com que a nação de Israel rejeitasse o Messias que haveria de ser enviado ao povo de Israel. Eles rejeitaram e, consequentemente, a nação de Israel deixou de ser o povo escolhido de Deus aqui na terra. Hoje, Deus tem um povo especial, mas é o Israel espiritual. E esse Israel espiritual está espalhado por todas as denominações cristãs. Até mesmo em religiões que não são cristãs, Deus tem pessoas sinceras lá dentro. E este é o povo, esta é a nação espiritual que Deus tem. E nós temos que então, irmãos, estar atentos para o que aconteceu com o povo de Israel. Eles se corromperam com a cultura pagã que havia ao redor deles, e eles então rejeitaram a Jesus como Messias e rejeitaram também a Deus como o que governava aquela nação. Eles viram que as outras nações ao redor tinham reis e eles quiseram também ter um rei. E eles estavam assim rejeitando diretamente a direção de Deus em suas vidas. A palavra de Deus, irmãos, nós sabemos que ela foi escrita para uma cultura específica, mas a Bíblia ela não é limitada a apenas uma cultura, a cultura daquela época. A Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é eterna e ela serve para todas as culturas em todas as ocasiões. A palavra de Deus, a Bíblia, ela ultrapassa qualquer cultura humana e a Bíblia é capaz de transformar, de corrigir os elementos pecaminosos que nós encontramos em todas as culturas. O ideal, irmãos, é que, se necessário, a fé bíblica
se oponha à cultura que existe e então crie uma contracultura que seja fiel à palavra de Deus. Então nós cristãos, conforme nos diz a Bíblia, devemos nos separar do mundo, não deixar de estar entre as pessoas, porque Jesus ele convivia com as pessoas, mas ele não se contaminava com aquilo que as pessoas praticavam. Então, nós precisamos nos separar do mundo em princípios e também em interesses. E nós não devemos nos isolar do mundo. Por quê? Porque nós somos sal e somos luz. Então nós temos que estar entre as pessoas. E Jesus, ele se misturava constantemente com as pessoas, ele era convidado para uma festa, ele ia, ele era convidado para estar com publicanos, ele estava, ele era convidado para estar com pecadores, ali ele estava, mas Jesus, ele não se contaminava com aquelas atitudes daquelas pessoas. E então, Jesus, ali, ele procurava transmitir àquelas pessoas nas quais ou com as quais ele estava as verdades do reino, e é o que nós deveremos fazer também, estar no mundo, mas não nos contaminarmos com as coisas deste mundo. Amanhã nós vamos estar novamente juntos, dando sequência a este estudo, e deveremos ter sempre em mente que se nós tivermos falta de sabedoria, deveremos pedir a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago capítulo 1, verso 5. Que Deus nos abençoe.